Meu querido irmão, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3. No dia de hoje nós vamos ler a porção do verso 14 até o verso de número 21. Todavia meditaremos dos versos 14 a 19. Efésios, capítulo de número 3, 14 a 21, a leitura, nossa reflexão até o verso 19. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, estamos mais uma vez com a Tua palavra em nossas mãos nessa noite. Já lemos uma porção dela, inclusive aludindo ao momento da conversão do apóstolo Paulo, como o Senhor poderosamente agiu na vida daquele homem, outrora blasfemo, perseguidor e insolente, mas que obteve misericórdia. E agora, ó Deus, na ocasião em que lemos esta epístola, esta carta, vemos como o Senhor trabalhou na vida dele a ponto de se tornar ele um pastor, um apóstolo enviado pelo Senhor, anunciando a Tua verdade, visando a santidade daqueles irmãos. Que ao lermos a Tua palavra, ó Deus, e devidamente iluminados pelo Teu Santo Espírito, possamos compreender esta palavra, para a honra do Teu nome, para o bem de cada um de nós, para que a Tua igreja seja sal e luz neste mundo. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu algumas epístolas que foram dirigidas a pessoas e outras a igrejas. E sempre que ele escreveu alguma epístola, ele tinha realmente um propósito para aquela escrita, para aquela epístola. Nunca foi diferente. Por exemplo, quando ele escreveu as epístolas à igreja em Corinto, particularmente a primeira delas, essa igreja estava enfrentando uma série de dificuldades, em várias áreas. Desde o capítulo 1 ele já pontua isso, a desavença entre irmãos, a questão de primazia entre um e outro, quem era maior, quem era menor. Ele falou sobre a questão do uso dos dons, ele falou sobre o amor entre irmãos, ele falou sobre casamento, ele falou de irmãos que estavam levando outros para o tribunal de ímpios. Então, isso tudo são situações que foram tratadas pelo apóstolo Paulo, mas é interessante perceber que em meio a tudo isto, há um ponto unificador que na mente do apóstolo Paulo certamente regulava, ou deveria regular, todas aquelas questões, ajustando-as ao padrão de Deus. E qual é o ponto decisivo para isso? É exatamente o que você tem no capítulo de número 13 da primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, o capítulo tão famoso relacionado ao amor. E eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia nesta porção, deixasse marcado Efésios capítulo 3, mas fosse comigo lá para 1 Coríntios capítulo 13. Veja que esse texto, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, tá? Qual é esse caminho excelente? O caminho que poderia ajudar a igreja a passar por essas situações. Aí ele diz:
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, qual é a questão aqui? Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês não amarem, porque foram amados pelo Senhor, certamente vocês vão ter que lutar com essas mesmas questões recorrentemente, porque o grande problema de vocês é falta de amor. E aí você percebe como o apóstolo Paulo considera este item importantíssimo na vida de uma igreja, não só em Corinto, mas também em Éfeso. Tanto é, e agora eu queria que você voltasse para o capítulo 3 de Efésios, que o apóstolo Paulo vai fazer uma oração visando exatamente isso, que aqueles irmãos pudessem ter um conhecimento e certamente uma experiência com o amor de Cristo Jesus. Note comigo que esta é a segunda vez que este apóstolo usa aquela expressão, por esta causa. E eu já expliquei na vez passada que aqui é por este favor. Ou seja, diante daquilo que recebemos de Deus, eu tenho uma atitude. Ok? No primeiro momento ele diz, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. E ele vai mostrar o que foi capaz de fazer, estava sendo como apóstolo. E isso deveria ser imitado pelos irmãos, no sentido de que, compreendendo a causa de Cristo, ele estava pronto até para dar a sua própria vida. Mas aí, o que temos é que, pela segunda vez, ele usa esta expressão, por esta causa, verso de número 14. E ele diz agora, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Logicamente que essa é uma postura aludida aqui pelo apóstolo Paulo, para mostrar que ele estava se quedando diante do Deus Todo-Poderoso, para suplicar algo que certamente seria de grande importância, ou para ele, ou para a igreja, ou para ambos. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando que ele entende que o que a igreja mais precisava nessas circunstâncias eram estas coisas que ele pontuou aqui, nesta ocasião, em que ele se dobrava diante do Senhor e orava ao Senhor. Vale ressaltar que um judeu geralmente orava de pé. E aqui eu não estou querendo dizer que Deus responde a oração só quem está de pé, ou quem está ajoelhado, ou quem está sentado ou deitado, não. Mas a ideia de se dobrar reflete aqui a humilhação em que ele estava. É como se uma pessoa tivesse então se dobrado e lançado pó à cabeça, rasgado as vestes. Ele está realmente clamando ao Senhor, ele se dobra diante do Deus Todo-Poderoso, e isso mostra para nós a importância daquilo que Paulo vai pedir, a relevância daquilo que ele vai colocar diante do Senhor, na firme expectativa de que seja ouvido e atendido. E aí você deveria perguntar ao ver isto, o que é que há de tão importante nesse pedido para Paulo fazer isto? O que levou este servo do Senhor a se colocar de joelhos e clamar ao Pai? Que pedido é esse? E esse certamente é um pedido que não só ele fez naquela época, mas que nós hoje também deveríamos aprender, porque é um pedido importante em todo o tempo. E aí eu queria olhar com os irmãos exatamente para isso, para que a gente pudesse aprender com esta oração aqui realizada pelo apóstolo Paulo. Primeira coisa que eu queria que você notasse nessa oração é que esse pedido o apóstolo Paulo dirige ao Pai. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo não somente aquilo que foi instrução que recebeu, como um judeu que o era, a direção ao Pai, mas sobretudo refletindo a oração do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, disse, Pai nosso que estás nos céus. E também quando ensinou aos discípulos, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, e ele ensina a orar, e qual oração ele ensina? Mais uma vez a oração do Senhor, e como é que ela começa? Pai nosso que estás nos céus. Então Paulo está dirigindo àquele que é o detentor
diante da relação da Trindade, destas bênçãos que caem sobre nós. E no contexto mais próximo da carta, perceba que no capítulo 1, quando Paulo vai falar da redenção de pecadores, quem é que ele chama de Deus bendito? Observe bem, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, na mente do apóstolo, ele está se dirigindo à pessoa certa, que foi aquele que desde os tempos eternos elegeu e dispensou todas as bênçãos espirituais. E aqui você já tem uma dica daquilo que Paulo vai pedir, porque se ele está se dirigindo ao Pai, que é o dispenseiro destas bênçãos, né? Aquele que é o detentor das bênçãos, digo, logicamente que ele está esperando receber do Pai bênção que seja de que natureza? Espiritual. O texto prossegue e ele diz assim, que esse Pai, ele toma diante dele o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Essa parte aqui é importante porque o apóstolo Paulo não está fazendo a exclusão de nenhuma família, quer fosse judaica ou gentílica. Então Paulo está dizendo o seguinte, o que eu vou pedir não é só para os judeus ou só para os gentios, é tanto para os gentios como também para os judeus. Por quê? Porque o Deus a quem servimos, o Deus a quem eu me dirijo, ele toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre o quê? A terra, o aspecto inclusivo. E note bem que esta não é a primeira vez que o apóstolo Paulo nos coloca na condição de família, tá? Por favor, veja comigo aí no capítulo de número 3, que quando ele vai falar a partir do verso 6, capítulo 3, verso 6, assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está vendo aí? Aí ele diz mais, olha, verso de número 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Note bem que no primeiro momento ele diz que esta igreja foi aquela constituída pelo Senhor, onde ele diz que é herdeira, é membro e é coparticipante. Então é a mesma família, quer seja de judeus ou gentios, todos iguais, na mesma condição. E é por meio dessa igreja, de herdeiros, de membros, de coparticipantes, de família, que Deus revela a sua sabedoria. Então, não dá para não entender o fato de que ele diz assim, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre o quê? A terra. Então, a primeira coisa que eu quero que você veja é a forma como Paulo se dirige nessa oração. Ele se dirige a Deus, tá? Reconhecendo que ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele faz isso com a reverência devida, mostrando a dependência do Senhor para receber esta bênção. E ele inclui o quê? Todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Portanto, é um pedido que serve para judeus e gentios, como serve também para nós hoje. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, depois dessa introdução à oração, é aquilo que é, ou que está sendo solicitado pelo apóstolo Paulo. Note que no verso 16, ele se coloca de joelho, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem o quê? Interior. Então aqui está o primeiro pedido. Senhor, eu estou orando para que a igreja seja o quê? Fortalecida. E aí eu pergunto aos irmãos, há necessidade disso? Talvez você diga assim, não, a gente já é forte. Não somos. E há um detalhe importante aqui nesta palavra fortalecida, que ela é a mesma palavra utilizada para poder.
que é dinamis, que é a mesma que está em Romanos capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que Paulo está pedindo? É a capacitação, presença e ação do Espírito Santo de Deus agindo no crente, fazendo o quê? Forte, fortalecido. Então qual é o primeiro pedido de Paulo? Senhor, que essa igreja seja uma igreja o quê? Forte. Forte. E aí você tem que se perguntar, eu preciso disso? Você acha que a igreja precisa? Não tenha dúvida, meus irmãos, não tenhamos dúvidas. Por quê? Porque encarando a vida cristã como uma luta, como uma batalha, certamente todos os crentes carecem de fortalecimento espiritual. E aí, essa questão é tão importante que no capítulo 6 dessa epístola, por favor, veja o verso 10, quando Paulo repete mais uma vez essa ideia de fortalecimento. Efésios 6:10, olha o que é dito. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do quê? Seu poder. E quando ele vai falar desse fortalecimento, o que é que vem logo após aqui? A guerra de natureza espiritual. Ok? Então qual é o primeiro pedido de Paulo? Senhor, que a igreja seja o quê? Fortalecida. Espiritualmente. Ok? Prosseguindo. Este fortalecimento é mediante o seu espírito no homem o quê? Interior. Pastor, o que é isso? Já falei parte. Fortalecimento mediante a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que fomos regenerados e somos habitação do Espírito. Mas esse fortalecer no homem interior é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa para estabelecer o conhecimento do homem em uma divisão no sentido bíblico. Você tem homem interior e tem homem o quê? Exterior. O exterior é tudo aquilo que eu percebo através dos comportamentos. Ok? Então tudo que você faz, que eu vejo, que eu ouço, seu modo de falar, de agir, é o seu homem o quê? Exterior. E o homem interior é aquilo que eu não vejo, que é o coração. Então o que ele está dizendo? Que esse fortalecimento começa no coração, é a fonte, e ele vai se projetar no homem exterior. Ok? Então ninguém é fortalecido de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus modela o meu coração, Deus me capacita, Deus me fortalece para que exteriormente eu dê provas desta força que dele recebi. Por isso que ele diz: sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então veja, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior, o que acontece? Se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ok? Então ele está dizendo: Senhor, fortalece-nos interiormente. Interiormente. Segunda parte, ou segundo pedido. E ele diz: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, na medida em que o Espírito habitar em você, e você fortalecido, você vai ficar arraigado em Cristo, pela fé, porque você está fortalecido, você vai crer em Cristo, e isso será em amor. Mas note, a fim de poderdes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e profundidade. Segundo pedido, compreensão. Ok? Primeiro ele pede o quê? Fortalecimento. Depois ele quer o quê? Compreensão.
compreensão de quê? Do amor de Deus. E aí ele usa dimensões desse amor. Agora, cuidado para não fazer aquela ideia, né? Às vezes, que a gente vê na escola dominical, né? O amor de Deus é tão grande, é tão extenso. Não, realmente, se Deus é infinito, o seu amor também é o quê? Infinito. Mas o que Paulo quer mostrar isso aqui, irmãos? É que as dimensões do amor de Deus, elas são temporais, então elas são além do tempo, de eternidade a eternidade. Elas são profundas, porque vai no âmago do ser e nos atinge nas nossas necessidades mais profundas. Elas são largas no sentido de abarcar todos o que são alvos desse amor, por conta da sua eleição. E ela atinge até o céu no sentido de se projetar do alto para baixo. Ele veio do alto para baixo. Então, o aspecto temporal, no sentido da eternidade, o aspecto da profundidade, até onde este amor vai, a ponto de nos resgatar, não é? O aspecto da largura, ou seja, de abarcar todos que estão ali sendo alvos deste amor, e o aspecto da altura, veio de alto para baixo. Então Paulo quer que os irmãos entendam este amor. E qual seria a maior prova deste amor? A nossa salvação. Se você quer entender o quanto Deus te ama, veja o que Ele fez para te salvar, para nos salvar. Eu estava hoje conversando com um seminarista, vai ter uma série de sermões de prova, né, em Malaquias, e ele vai pregar no capítulo 1. E logo no capítulo 1 tem uma sessão que você vai contemplar o povo de Deus questionando o amor de Deus. Ninguém nos ama. Ele disse, olha, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Em outras palavras, é o amor que elege. Então, quando Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu peço a Deus que vocês possam compreender a fim de, primeiro 16, para quê? 18, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. Eu quero que vocês crentes entendam isso. Interessante que a gente quer ser alvo do amor de Deus, mas não quer parar para refletir sobre as dimensões desse amor, não é? Quanto Deus nos ama. Já parou para pensar nisso? Quanto Deus nos ama. Então Paulo pede, eu quero que vocês sejam fortalecidos, eu quero que vocês compreendam o amor de Deus. Terceiro pedido, verso 19, está ainda na mesma estrutura, a fim de, primeiro, compreender, segundo, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de quê? De Deus. Aqui no verso 19 nós temos mais dois pedidos. O terceiro, no caso, é conhecer. Irmãos, vamos supor que eu esteja na rua e alguém me pergunte assim, tá um exemplo, você conhece a Ângela Sinara? Aí eu conheço, ela mora ali e tal. A esposa lá do pastor, tal, ok. É um conhecimento. Agora imagine outro. Você conhece? Conheço. É minha irmã. Eu moro na casa com ela. Conheço os gostos dela. Conheço as atitudes dela. Tenho um relacionamento com ela. Ok? Então, uma coisa é eu dizer um conhecimento superficial. Esse que Paulo está dizendo aqui não é superficial. É experiencial. É um conhecimento que surge exatamente da comunhão, usando o termo bíblico, união com Cristo. União mística, inseparável, profunda. Paulo quer que os irmãos na igreja
tenham esse tipo de conhecimento de Deus. Que não é apenas dizer que sabe, que viu, é que convive, é que se relaciona, é que experimenta. Faz diferença esse tipo de amor? E aí, olha só como ele desenvolve. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o quê? Então, olha só que coisa. Ó. Ele diz assim, eu quero que vocês conheçam. Mas quanto mais vocês forem levados a conhecer, mais vocês perceberão que é algo que está além do seu quê? Entendimento. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito. Então, cada vez que você compreende e conhece esse amor, parece que menos você acredita, meu Deus, como que o Senhor pode me amar tanto? Como? Ele pede a Deus para conhecer. E quanto mais ele conhece, mais ele diz, eu não compreendo. Como pode ser um amor tão grande? Então Paulo pede até aqui 3 coisas. Primeira, fortalecimento. Segunda, capacidade de compreender o amor de Deus. Depois, conhecer o amor de Deus. Experiência. Eu compreendo este amor e eu tenho experiência com ele. Quanto mais eu faço isso, mais eu descubro que é impressionante o amor de Deus por mim. E finalmente, o 4º pedido que ele faz, também no verso 19, o segundo, para que no texto, né? Ele diz assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o fato de ter plenitude de Deus, Paulo não está pedindo uma segunda bênção. Ele está dizendo o seguinte, já que vocês têm o poder de Deus, já que vocês entenderam o amor, já que vocês conheceram este amor, que é além do nosso entendimento, a 4ª coisa que eu peço é que vocês tenham o quê? Plenitude de Deus. O que é isso? O que ele está pedindo é a habitação rica do Espírito Santo de Deus nesses crentes. Ele faz um pedido de igual modo, no capítulo 5, por favor, desta epístola. Capítulo 5, verso de número 18. Um verso bem conhecido, mas vai na mesma linha da petição. Olha o que é que ele pede. E não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos. Aqui ele está dando uma ordem para a igreja, encha-se do Espírito. Mas anteriormente o que é que ele tinha feito? Um pedido a Deus em favor da igreja, para que eles fossem o quê? Cheios do Espírito. Então não é uma segunda bênção, é ser cheio do Espírito. Aí, às vezes a gente fica procurando palavra para descrever o que a Bíblia aponta, não é? O que é alguém cheio do Espírito? Ela anda levitando? Ela faz milagre? O que é alguém cheio do Espírito, irmão? O que é alguém cheio do Espírito? É alguém que sente tremores? O que é alguém cheio do Espírito? A palavra é muito simples. É alguém que preza por obedecer a Deus. Você quer ver alguém cheio do Espírito? Olhe uma pessoa obediente. Ela não vai falar em outras línguas, ela não vai levitar, ela não vai subir no monte, descer no monte, ela não vai rasgar as vestes, ela não vai rodopiar, ela não vai gritar, ela vai ser simplesmente submissa à vontade de Deus. Eu pergunto a você, Cristo era cheio do Espírito? E qual foi a grande marca do Senhor Jesus?
Obediência. Do início ao fim da sua vida. Então perceba a lógica. Irmãos, eu oro para que Deus dê força a vocês, porque vocês vão lutar com coisas muito pesadas. Vai lutar contra o Satanás, vai lutar contra o mundo, vai lutar contra a sua própria carne. Eu peço também que vocês entendam o amor de Deus, um amor sacrificial, expiatório, um amor abnegado, como Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, um amor que se doa. Eu quero que vocês conheçam o amor de Deus em Cristo, tenham experiência deste amor que se doou, e fazendo isso, eu peço que vocês sejam cheios do Espírito, porque só será alguém submisso se ele for capacitado por Deus com força, e se ele entender e conhecer o amor de Deus. Por quê? Porque ele será constrangido em amor a ser obediente. E aí ele será o quê? Pleno do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, eu quero fazer breves considerações finalizando. Pelo que você tem orado? Pelo que nós temos orado? Veja que Paulo não pediu nenhuma coisa de natureza material, não é? Não pediu saúde de ninguém. Eu não estou dizendo que essas coisas sejam erradas, mas quando ele pensou na igreja, a coisa que ele viu como mais necessária eram as espirituais. Então nós precisamos aprender a orar por isso. Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, dá-me a graça de entender o teu amor por mim. Às vezes eu estou em tanta dúvida, não sei se de fato o Senhor me ama. Me dê a graça de entender, de conhecer esse amor. Me ajude, Senhor. Dá-me força. Eu estou enfrentando tantas lutas. Dá-me força. Medo, angústias, tanta coisa. Peça força a Deus. Então precisamos orar por questões espirituais, porque finalmente é o que verdadeiramente importa na nossa vida. A segunda coisa, irmãos, note bem como o apóstolo Paulo, ele entendeu que um verdadeiro crente tem a habitação do Santo Espírito, Espírito que o fortalece, Espírito que o faz compreender o amor de Deus e Espírito que o leva a uma vida obediente. Então é importante que nós compreendamos isso. Senhor, se eu tenho o teu Espírito, por que desobedeço? Me dê graça para entender a tua vontade e me submeter a ela. Mas isso a gente só faz, irmão, quando o Espírito de Deus habita em nós. Quer ver como é verdade? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando nós lemos o verso 19 e 20 de 1 Tessalonicenses 5, essas palavrinhas pequenas aí, regozijai-vos, está vendo? Orai sem cessar, é como se fossem telegramas, né? Frases bem curtas, cheias de conteúdo, que comunicam aquilo que o apóstolo quer comunicar em termos de instrução para a igreja. E elas estão ligadas. Note comigo, a partir do verso 17. Primeiro, orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apagueis não desprezeis as. Está vendo a ordem? Eu oro. Primeiro, me alegro. Em alegria eu oro. Em oração eu rendo graças. Em oração eu rogo a Deus para não apagar o Espírito. Como que eu não apago o Espírito? Não desprezando as profecias. E aí depois, que ele diz? Abstende-vos de toda forma de
mal que está dentro do escopo da profecia. Então, note bem. Na medida em que eu não observo a palavra, eu estou apagando o quê? O Espírito. Então diga: Senhor, me ajude a pelo Teu Espírito ser fortalecido, pelo Teu Espírito compreender e conhecer o amor de Cristo, e pelo Teu Espírito ser pleno do Senhor em obediência. Quero finalizar dizendo o seguinte: tudo que um crente faz deve visar, ouça bem, a glória de Deus através do seu crescimento espiritual. Não faça nada na vida que não vá promover o seu crescimento o quê? Espiritual, que é santificação, em outras palavras. Então, eu vou comprar uma coisa. Pense, pastor, mas comprar é uma coisa muito banal. Mas você acha que não tem gente que está caindo espiritualmente porque não está comprando o que precisaria? Então, tudo na vida que a gente for fazer, considere o seu crescimento o quê? Espiritual. A glória de Deus no seu crescimento espiritual. Eu vou sair ou vou ficar? Vou viajar ou não? Por quê? Porque toda a nossa vida é espiritual na medida em que é vivida diante de Deus. Então, olha, que as suas orações sejam assim: Senhor, não me deixe orar por nada que não vá promover o meu crescimento espiritual. Há um tempo atrás, eu conversei com os irmãos, já tem uns anos aqui, que eles dizem assim: você vai fazer o pedido pelo quê? Eu quero fazer um pedido para o meu crescimento espiritual. Bom pedido, né? Quer pedir pelo quê? Não, quero pedir pela minha família e meu crescimento espiritual. Aí eu disse: ótimo. Aí eu comecei a conversar com alguns irmãos. Eu tenho visto essa oração, é uma oração muito boa. É bênção. Graças a Deus por isso. Mas você está pedindo crescimento espiritual, aí eu pergunto: você está lendo a Bíblia? Você está orando mais? Você está mais engajado no reino? Você está mortificando a sua carne? Você está vivificando o seu espírito? Você está usando os meios que Deus lhe deu para este crescimento espiritual? Não. Então, como é que você quer a resposta disso? Você acha que crescimento espiritual vem a parte dessas coisas? Então ore. Mas lembre que Paulo orou dizendo: eu quero que vocês sejam fortalecidos, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês sejam plenos. Mas ele não tirou a responsabilidade do crente de orar e buscar estas coisas para crescer espiritualmente. Portanto, que tenhamos da parte de Deus a graça de crescermos espiritualmente, e isto para a glória do Senhor, até que Ele volte e nos aperfeiçoe de uma vez por todas em santidade. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.